Livro O que aconteceu da cruz ao trono, de E.W. Kenyon. Capítulo 18. O Jesus dos 4 Evangelhos. Eis uma afirmação que o Mestre já fez em João 14:12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Essa declaração me incomodava muito. Eu me perguntava o que ele queria dizer. Nos primeiros dias do meu ministério, parecia-me que ele estava nos intimando a realizar milagres maiores do que o dele. Na época, eu era governado, em grande parte, por ensinamentos que diziam respeito ao conhecimento que vinha dos sentidos. No entanto, nunca me satisfiz com essa interpretação. Mas um dia a ficha caiu e eu entendi a verdade. Deveríamos fazer outro tipo de milagre. Esses milagres deveriam acontecer na dimensão do espírito e eram maiores que os realizados na dimensão física. Deveríamos conduzir homens e mulheres a Cristo e eles receberiam a vida eterna. Nossos milagres estariam ligados à recriação de homens e mulheres. Os milagres de Jesus foram todos realizados na dimensão dos sentidos. Os discípulos e seguidores de Jesus acreditavam somente nas coisas que eles viam, ouviam, sentiam e experimentavam na dimensão física. O conhecimento deles estava preso aos sentidos. Deus enviou seu Filho para a dimensão dos sentidos, para que os homens pudessem testemunhar seus milagres e vê-lo como um homem. Aquele que foi manifestado na carne, 1 Timóteo 3,16. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, João 1,14. A palavra veio para a dimensão dos sentidos. Os discípulos seguiram Jesus durante os 3 anos do seu ministério público, testemunhando seus milagres. Jesus controlou os ventos e as ondas, andou sobre o mar da Galileia tão facilmente como nós andamos sobre a terra. Eles testemunharam sua compaixão pela multidão. Ele era de fato o amor manifesto aos sentidos. Tinha sabedoria muito além do homem natural. Conhecia os homens, como diríamos, de cima a baixo. Eles ouviram seus ensinamentos, ficaram impactados com suas palavras e viram milagres acontecerem dia após dia. Jesus curou as pessoas com palavras, ressuscitou os mortos com palavras, fez o pão se multiplicar com palavras, transformou água em vinho com palavras. Sobre ele diziam: jamais alguém falou como este homem. João 7,46. Uma das maiores revelações que Jesus trouxe para a dimensão dos sentidos foi a autoridade e o poder que podiam estar investidos nas palavras. Os discípulos testemunharam um novo modo de vida, o caminho do amor, mas ninguém entendia. Dificilmente alguém poderia imitá-lo. Quando Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6, ninguém entendeu o que ele quis dizer. Ele tinha uma vantagem, se é que podemos dizer assim: sua capacidade de entrar na presença do Pai sem sentimento de culpa ou de indignidade. As multidões que o apertavam temiam a Deus. Elas foram ensinadas a temê-lo. Elas conheciam o pavor que o sumo sacerdote sentia quando entrava no Santo dos Santos uma vez por ano em prol dos pecados de Israel. Elas ficaram perplexas quando Jesus chamou o Deus dos judeus de Pai. Ele falava de Jeová em termos íntimos. Junto ao túmulo de Lázaro, elas o ouviram dizer: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Versículo 41. Elas podiam sentir uma intimidade divina entre Jesus e o Pai que as deixava atônitas. Nós, como novas criaturas, podemos olhar para trás, para a caminhada terrena do Mestre e observar certos limites na sua vida milagrosa. É difícil conceber que haja limitações na caminhada daquele que é ilimitado. Ele controlava as leis da natureza como um general controlaria um exército. Toda a lei, até onde sabemos, estava sujeita à sua vontade. Apesar do fato de Jesus poder curar os corpos enfermos dos homens, ele não podia curar o espírito deles. Ele podia perdoar o pecado, uma vez que eles eram perdoados sob a lei, mas não podia remir os pecados, uma vez que foram redimidos somente após a sua morte e ressurreição. Ele podia transferir vida natural, mas não podia dar a eles a vida eterna, Zoé. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10.
E aquele que crê em mim passará da morte para a vida. Vê João 5,24. Isso significa que eles deveriam passar da dimensão da morte espiritual para a dimensão da vida espiritual. E isso não poderia ocorrer enquanto Jesus vivesse, pois ele não podia recriá-los. Ele não podia dizer: se vocês crerem em mim, eu lhes darei a vida eterna. Ou eu vou recriar vocês, eu vou fazer de vocês novas criaturas. Alguém pode me perguntar: os discípulos não acreditavam nele? Maria e Marta não acreditavam nele? Sim, de certa forma eles acreditavam nele. Mas no que eles acreditavam? Eles acreditavam que Jesus havia morrido pelos pecados deles, de acordo com as Escrituras? Que eles tinham vida através do seu nome? Eles acreditavam que ele era o mediador entre Deus e os homens? Claro que não. Os discípulos acreditavam que ele era o Filho de Deus, o Messias. Eles não sabiam nada sobre o seu sacrifício substitutivo. Não sabia que ele ia morrer na cruz como um substituto para o pecado deles. Não sabia que ele iria ressuscitar dos mortos e levar o seu sangue para o Santo dos Santos celestial. Eles ignoravam todas essas verdades. É extremamente importante que o cristão entenda a diferença entre a fé que os homens tinham em Jesus na sua caminhada terrena e a fé que temos nele agora como nosso Senhor, Salvador e substituto. Jesus não podia torná-los justos, amando-os como ele os amava. Ainda assim, ele não tinha autoridade para torná-los justos, o que lhes permitiria permanecer na presença de Deus sem sentimento de culpa, condenação ou inferioridade. Ele podia curar as doenças deles, mas não podia mudar a natureza deles. Ele podia expulsar demônios de seus corpos, quebrando o poder deles sobre os seus corpos físicos, mas não podia redimi-lo da autoridade de Satanás, da condenação e do juízo. Ele não podia dar a eles a capacidade de terem comunhão com o Pai. Apesar do seu amor intenso, eles não podiam ter comunhão com o Senhor. Eles estavam espiritualmente mortos, isto é, ainda não havia passado da morte para a vida. Fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1,9. Eles foram chamados para serem discípulos, alunos, apóstolos, mas só depois da morte e da ressurreição dele é que eles foram chamados para ter comunhão com o Senhor. Se você observar em João 15, 14 e 15, no último discurso do Mestre, ele disse: Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ele podia chamá-los de amigos, mas não de irmãos. É importante fazer essa distinção na sua mente. Jesus não é nosso amigo hoje, ele é o nosso Senhor e Salvador. Um amigo é alguém de fora da família. A maioria dos ensinamentos alegava que os discípulos eram cristãos quando andavam com Jesus antes de sua morte, só porque ele os chamava de amigos, mas eles tinham tudo, menos a experiência de receber o Espírito Santo. Se isso fosse verdade, então não era necessário Cristo morrer, pois o homem natural teria tudo que nós, como homens e mulheres de nova criação, possuímos. Mas vemos que isso não é verdade, pois Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3. E se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Hebreus 9, 26. Não havia base para Cristo remir as transgressões e os pecados do homem natural, até que ele tivesse sofrido como substituto dele. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 6,35. Isso não podia ser verdade até Cristo ter lidado com o problema do pecado, ter levado o seu sangue para o Santo dos Santos, até que o seu sacrifício tivesse sido aceito e ele se sentasse à destra do Pai. Quando Jesus declarou que deveríamos comer seu corpo e beber o seu sangue, ele estava se referindo à nova aliança de sangue. Quando participamos da mesa do Senhor, estamos ratificando essa nova aliança entre Cristo e o Pai, da qual nós somos os beneficiários. Jesus é a garantia dessa aliança. Ele não podia dar a eles a luz da vida mencionada em João 8,12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida. E em João 1,4, a vida estava nele,
e a vida era a luz dos homens. Foi somente depois do seu sacrifício substitutivo que esta passagem da Bíblia pôde se tornar realidade. A luz da vida, na verdade, é a sabedoria de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios 1:30. Jesus se tornou para nós sabedoria. Essa sabedoria é luz, é a transferência da habilidade de Deus para nós. Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. João 12, 35, 36. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1, do 5 ao 7. Aqui você vê a razão para a vida eterna no espírito humano. Quando entramos no relacionamento de filhos de Deus, é porque recebemos a vida eterna, a natureza do Pai. Isso não poderia ocorrer até a grande substituição. Veja o que Jesus disse à mulher de Samaria: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Isso significa que Jesus não podia dar aquela água a ninguém até ter pagado pelos pecados deles. Quando os homens foram recriados, eles puderam receber a água da vida. Mas veja bem, ele curou seus corpos, mas eles adoeceram novamente. Ele os alimentou, mas eles sentiram fome novamente. Ele os vestiu, mas eles ficaram nus novamente. Ele os ressuscitou dos mortos para que eles morressem outra vez. Jesus podia suprir todas as necessidades físicas dos homens, mas ele não podia mudar o estado espiritual deles, até ter morrido por eles. Podia expulsar Satanás do corpo físico deles, mas ele ainda teria de despojar Satanás da sua autoridade sobre o espírito deles. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2,15. Talvez você pergunte: mas o que Jesus quis dizer em João 15,5 com eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 14,17 é uma profecia e uma promessa. Esses capítulos revelam o que os discípulos deveriam ser depois que nascessem de novo. Isso foi escrito 70 anos depois do dia de Pentecostes e se referia somente àqueles que nasceram de novo. O Cristo que Paulo conhecia. Paulo não conheceu o Jesus dos 4 evangelhos, com quem Pedro e João tiveram comunhão por 3 anos e meio. Em 2 Coríntios 5,16 o apóstolo nos diz: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Essa passagem bíblica me incomodou por muito tempo, mas meu entendimento se abriu e vi que Paulo tinha o mesmo Cristo que João tinha, mas João o havia visto somente com os olhos do conhecimento que vem dos sentidos. João tinha um conceito de Jesus com base num conhecimento que vem dos sentidos. Deus dera a Paulo uma revelação de Jesus. Ele não viu o homem físico, mas o homem espiritual. Ele o viu como substituto. Paulo o viu se tornar pecado na cruz. Ele não viu o homem que os outros viram pregado na cruz, mas seu espírito levando os pecados e as doenças da raça humana. Ele viu esse espírito se tornar pecado. Era a divindade que havia sido escondida na humanidade daquele corpo físico. Para Paulo sempre foi a divindade. Ele o viu tomar o lugar do homem, ir para onde o homem deveria ir, sofrer o que o homem deveria sofrer por causa da tragédia adâmica. Paulo o viu quando a Suprema Corte do Universo declarou que ele tinha pagado o preço pela transgressão do homem e satisfeito as exigências da justiça. Paulo o viu ser justificado como primogênito dentre os mortos. Ele o viu quando Deus disse: hoje eu te gerei.
Em outras palavras, Paulo viu Jesus nascer de novo nas regiões tenebrosas onde ele havia sofrido os tormentos dos condenados no lugar da humanidade. Agora, ele não apenas é declarado justo, mas é feito justo. Paulo viu Jesus se tornar o dominador das forças das trevas e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, Jesus os dominou. Então ele podia dizer: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1,18. Na versão da Bíblia de Roth para Hebreus 2,14, lemos que ele paralisou o poder de Satanás de lidar com a morte. Tradução livre. Jesus quebrou os vínculos da morte e deixou o Hades. Ele entrou no seu corpo imortal. Quando estava na cruz e o pecado tocou seu corpo, Jesus imediatamente se tornou mortal, ou seja, sujeito à morte. Agora, aquele corpo mortal recebeu imortalidade. Mas quando Jesus apareceu diante dos discípulos, eles não sabiam sobre a sua imortalidade. Seus olhos estavam cegos, eles só tinham conhecimento que vinha dos sentidos. Ele havia morrido como um homem até onde eles sabiam. Ele havia ressuscitado dos mortos como um homem. Eles ficaram perplexos, mas extremamente felizes com a ressurreição. Alguns tinham grandes sonhos com uma nação judaica com Jesus como o rei. Lembre-se de que em Atos 1, antes da ascensão, os discípulos perguntaram a Jesus se ele estava prestes a restaurar o reino. Havia então aspirações políticas, pois eles eram homens naturais. Ninguém o conhecia. Paulo foi a primeira pessoa que realmente conheceu Jesus. Ele o viu ascender com o próprio sangue e entrar no Santo dos Santos celestial. Ele viu o Pai aceitar o sangue de Jesus como o selo da redenção eterna do homem. Paulo o viu ir para o paraíso com as boas novas da sua redenção consumada, sacar as notas promissórias da expiação que havia sido dada de ano em ano pelo sumo sacerdote no Santos dos Santos terreno. Os santos do Antigo Testamento foram redimidos e ele os levou para o céu. Paulo viu tudo isso. Então, como o clímax do maravilhoso drama da redenção, Paulo viu Jesus sentar-se à destra da majestade nas alturas, como o grande sumo sacerdote da nova aliança. Ele lhes deu a nova lei da nova aliança. A igreja foi beneficiária da nova aliança e 2 sacerdócios surgiram: um sacerdócio santo e um sacerdócio real. O sacerdócio santo será a nossa comunhão e caminhada com o Pai. Sempre será com relação a Ele. O sacerdócio real será para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9 NVI. Será um sacerdócio duplo. Uma parte será dirigida ao mundo e outra parte será dirigida ao corpo de Cristo. A revelação paulina se destacou para sempre como o documento mais maravilhoso que já foi impresso. Há mais de 100 ensinamentos distintos que ninguém nunca antes sonhou redigir. Se Paulo é simplesmente um gênio literário, então ele ultrapassa qualquer coisa que o mundo já conheceu. Tudo que o homem natural já foi capaz de fazer ou de conseguir foi produto dos seus 5 sentidos. Por isso o ministério de Paulo foi uma revelação. Resumo. O capítulo seguinte contém uma verdade muito simples, mas valiosa. O pregador comum não prega a palavra de acordo com a sua congregação. Consequentemente, muitas vezes ele entrega uma mensagem para o cristão que deveria ser pregada ao incrédulo, ou uma mensagem que pertence aos adultos, pregada aos bebês em Cristo. A mensagem que deveria ser entregue aos bebês, às vezes, é totalmente ignorada. Quero neste capítulo mostrar os 3 homens de Paulo: o homem natural, sem vida eterna, a nova criatura que nunca cresceu ou se desenvolveu em uma vida divina, e o cristão que se apropriou dos seus direitos em Cristo e cresceu até o ponto de poder dar fruto para a glória do Pai. Esse cristão passou a valorizar sua justiça. Ele sabe que o conhecimento traz responsabilidade e também sabe que tem a capacidade de Deus para atender a essa demanda.